com muita alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez, né, para prosseguirmos com o nosso estudo. E vamos fazer... hoje a gente está pensando, a Cassim deu uma ideia, né, da gente... Quando a pessoa tiver dúvida, por exemplo, ou quiser trazer alguma parte, não necessariamente dúvida, né? Quiser trazer alguma contribuição, aí vão falar, para a gente não deixar... Pode interromper, porque aí a questão é só de uma pessoa falar de cada vez, né? Mas para a gente fazer a reunião um pouco mais dinâmica, né? Porque a gente não sabe até que dia que a gente vai ficar fazendo as reuniões online, né? Então, a gente fazer mais ou menos o mesmo modelo. Fala que as pessoas podem levantar a mão ou mandar no chat que vou escolher. O Décio vai fazer essa administração aí, se alguém ou manda no chat, ou então levanta a mãozinha aí, só para não ficar somente aquele estudo, né, teórico de 1 hora, né? A gente pode, naquele mesmo esquema que a gente faz na reunião de segunda-feira, que a gente não tem o objetivo de fechar tema. Fala que é só para a reunião de segunda. Na verdade, está todo mundo me ouvindo, eu acho. Fala. É só para a reunião de segunda, porque o estudo é sistematizado. Em outras reuniões, né, talvez precise manter as câmeras e os microfones ligados. Mas na nossa, vamos tentar isso hoje, eu acho que vai dar certo, né? Porque aí não precisa ficar um momento só no final para trazer as considerações, né? Às vezes a coisa acontece na hora, né? E a gente acaba perdendo aquela oportunidade ou mesmo o fio da meada, né? Vamos tentar fazer assim, se não der muito certo, a gente volta ao mesmo modelo, né? Então, vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, sempre trabalhando, né? Junto com a gente, nesse processo de elevação espiritual que estamos passando. Agradecer imensamente porque, em momento algum, a gente está sozinho. Estamos, principalmente agora, rodeados de muitos amigos espirituais. Não porque eles tenham que fazer aquilo que a gente tem que fazer, mas eles vão nos orientar para que a gente possa tomar as decisões melhores possíveis diante desse momento. Então, vamos agradecer imensamente por tudo e vamos trazer o nosso estudo, né? Deixa eu projetar aqui, então. Beleza, todo mundo? Deixa eu... Bom, nós paramos nesse slide aí, né? O Cristo Consolador. Eu trouxe, todas as vezes que eu trago esse estudo, né, não só na nossa casa, mas em outros lugares, eu procuro ligar isso ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando Jesus disse que as virtudes dos céus serão abaladas e descerão sobre a terra, a gente vê isso bem claramente. Embora sendo simbólico isso, mas a espiritualidade está sempre presente, sempre pronta para atuarem naquilo que lhes cabe, né? E esse momento agora que a Terra está passando com dores do parto, que a gente fala sempre,
né? Para o processo de regeneração dela também, ela está avançando, e a gente também. Não podemos estar sozinhos. A gente sozinho não daria conta. Então, nós temos os nossos mentores, as nossas famílias de alma, os nossos amparadores crísticos, né? Todos eles estão trabalhando junto com a gente para elevar toda a humanidade. Aqueles que quiserem, claro, né? Outras pessoas que não quiserem, aí não há muito, né, o que fazer, né? Mas, a seu turno, todos nós iremos avançar na cena espiritual, né? Então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a renovação da humanidade, né, que eu chamei. Cristo é a porta e o Espiritismo, Kardec, é a chave. Ô, gente, isso é um fato, porque o Espiritismo trouxe luz do entendimento para muitas passagens evangélicas. A gente não conseguiria entender muito bem sem as luzes advindas da espiritualidade, né? O que está escrito lá, então? Eu não trouxe o capítulo 5 inteiro, claro, é só observação, né? O Espiritismo vem no tempo previsto para cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O que nós estamos entendendo? Que todos os percalços, todas as tempestades, todas as dores íntimas, as dores físicas, as dores morais, todas elas, hoje nós estamos compreendendo que são fruto dos nossos desequilíbrios. E outra coisa bacana da doutrina espírita é que ela esclarece e consola. Porque se ela só esclarecesse, não adianta nada. É preciso consolar também. Porque se eu chego para alguém e falo assim, isso aconteceu, mas porque você está pagando seus débitos, você está cumprindo karma. Isso não é necessariamente consolar. Jesus não falou para ninguém isso. Jesus chegar e falar assim, de futuro, não peques mais. Porque é lógico, gente, se eu me desequilibro, logicamente, tudo ao meu redor também vai desequilibrar. Então, essa é a história trazida pela doutrina, como esclarecedora do ponto de vista de instrução e consoladora do ponto de vista da compreensão, né? Esse papel da doutrina espírita, essas interpretações, nos ajudam enormemente, não só no contexto bíblico, mas também no contexto filosófico e científico, né? Se a doutrina espírita tivesse um só desses elementos faltando, certamente ela seria manca, porque a filosofia questiona, a ciência responde e a religião transforma. Agora, é muito importante a gente entender que o espiritismo
é um conhecimento que juntou esses três conhecimentos. Mas não quer dizer de modo algum que os espíritas sejam melhores do que qualquer outro segmento religioso. Absolutamente. Cada um está no estágio que lhe pertence, nem melhor nem pior do que ninguém. É de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Senão, os adeptos do espiritismo falam assim: ah, coitadinho dos outros, eles chegam lá, né? O pessoal ainda faz isso, faz aquilo. E não é para isso que nós estamos aqui. A gente está aqui para compreender, primeiro instruir e amar. Essa é a doutrina. Quem prega diferentemente não está compreendendo muito, não, a ideia da doutrina, né? Então, ele vem para esclarecer, abrir os olhos e ouvidos. E ele está falando as coisas mais claramente. É lógico que isso foi no século XIX. Algumas coisas avançaram enormemente do ponto de vista da ciência, da própria filosofia, muitas linhas de pensamento que não tinham, hoje a gente já tem, né? Porque à medida que o homem vai evoluindo, a doutrina também vai caminhando. Essa é uma outra característica da doutrina. Então, Jesus é a porta. E, intencionalmente, o véu foi lançado sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, para que as pessoas, a seu turno, pudessem tirar esse véu, revelar, tirar o véu. Esse é o nosso papel, então. Tá bom? Vamos para frente um pouco. Eu voltei aqui para a gente prosseguir um pouco no estudo do Mateus, né? Porque falei da doutrina, e eu acho isso muito importante mesmo, principalmente para a gente que é espírita não ficar por aí falando, porque a nossa doutrina é melhor, porque isso, porque aquilo, porque não tem nada disso, né? Nós estamos avançando, cada um ao seu turno. Aí os budistas estão lá, os sintoístas, os muçulmanos, está todo mundo, o pessoal da Umbanda, está todo mundo no seu caminho certo. E como diz a própria doutrina espírita, toda religião prega o bem. Toda. A forma de falar é diferente. Não tem problema nenhum. Essa é uma das grandes vantagens da diversidade. A gente precisa aprender com tudo. Porque se todo mundo fosse igualzinho, não tinha sentido. O que alguém ia aprender com a outra pessoa que é igualzinha? A dualidade não serviria para nada. A diversidade não serviria para nada. Aí, quando a gente começa a compreender, juntando as coisas, que nem um grande quebra-cabeça, aí fala, poxa, mas está todo mundo certo. A forma de representar aquele conhecimento é que é diferente. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Prosseguindo, então, com o nosso estudo, voltamos lá em Mateus. No Mateus 24, versículo 21, que agora é o nosso estudo de hoje. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Isso a doutrina espírita deixa clara. Que nunca na história do mundo, do planeta Terra, vai haver uma transição tão grande, tão fantástica. Nós já tivemos, pela própria geologia, pelo aspecto científico, nós já tivemos muitas mudanças, né? No ponto de vista da Terra,
mesmo, né? E verdadeiros caos que já aconteceram. Mas agora, nós estamos mais conscientes. Nós estamos passando por isso porque Jesus veio e falou para nós, presta atenção nos sinais, porque vai acontecer um tanto de coisa. Vocês vão precisar juntar todos os seus pedacinhos. Vocês vão precisar juntar todos os seus passados, todas as suas personalidades. Isso eu estou falando, né? Para que a gente possa fazer um processo de unificação. Nós entramos na dualidade. Agora vamos sair da dualidade com o aprendizado, rumando-nos para a unidade. E a unidade vai ser o Filho do Homem dentro de cada um. Quando eu digo dentro, é no sentido de comandar tudo. É o Filho do Homem, isto é, o homem renovado. Quando fala homem, né, é o ser, né? Não é masculino, né? Esse ser renovado, ele vai organizar literalmente tudo. Vai colocar tudo no seu devido lugar, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós lemos na semana passada. O Espiritismo vem ao seu turno para colocar as coisas no seu devido lugar. Outra coisa interessante é que, quando ele fala assim, o Espírito de verdade, oi, gente, o Espírito de verdade é igualzinho quando ele fala assim, o fulano tem um espírito de alegria, ele tem um espírito aventureiro, ele tem um espírito de engraçado, sei lá o quê, né? É aquilo que anima. Então, o espírito de verdade é ele que precede a doutrina espírita. Ele trouxe a ideia da verdade que precisa ser revelada. Que já foi revelada, mas a gente não entendeu. Agora precisa ser mais clareada. E nada melhor do que a gente passar por todas as situações, né? Porque haverá tão grande tribulação como agora, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Depois que a gente passar por esse turbilhão, a Terra nunca mais passará por grandes tribulações. Quando nós saímos aqui, junto com a Terra, do estágio de prova e expiação para regeneração, rapidamente, muito mais rapidamente, vai avançar para outros estágios de mundos ditosos, de mundos equilibrados, de mundo feliz. Né? Não vai retroceder. Assim como a doutrina espírita deixa claro que tudo aquilo que o espírito conquistou é patrimônio dele, a Terra também. Todo o processo que ela já passou, desde do seu processo de solidificação até agora, é um processo evolutivo que vai ficar. Beleza? Se aqueles dias, o versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Tudo nós vamos tentar estudar hoje. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, são esses 3 versículos aí que a gente trouxe para conversar. E mais adiante nós vamos começar a pegar o Mateus 25, que é mais ou menos a continuação desses mesmos preceitos evangélicos, né?
mas é muito interessante. Vamos lá. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ou então águias, dependendo da tradução. Então, nós vamos ver, grande tribulação, como nunca houve, nem jamais haverá, né? Dias abreviados e os eleitos. Nós vamos saber isso também. Pelo menos eu falo sempre, interpretação, não quer dizer que seja verdade absoluta. Nós vamos ver o relâmpago, o Oriente, o Ocidente, o cadáver, os abutres. Vamos tentar ver. Então, eu peguei um por um para a gente começar a trabalhar. Então, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Eu trouxe apenas um trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha como é que ele disse. Saiba disto, nos últimos dias sobreviverão Espera um pouquinho, gente. Nos últimos dias sobrevirão, tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses também. Deixa eu tentar, porque caiu a internet. Só um pouquinho, gente. A internet já voltou. Mas pode continuar falando. Não, porque eu tenho que passar aqui, senão... Deixa eu... Aí, vamos... Será que espelhou? Foi? Você fechou aí Não, é porque caiu. Gente, eu vou entrar de novo. Espera só um pouquinho. Não. O seu computador não caiu, não. Não, né? Então... E por que não está espelhando, então? Como é que você espelha, geralmente? Vamos atualizar agora. Não, tá. Mas você está online. Pois é, mas não está espelhando. Volta lá para a tela. Isso. Aí onde que você espelha, geralmente? O que você usa para espelhar? Aumentei isso. Isso, agora. Aí. Apareceu. Vamos lá, gente, de novo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Espera só um pouquinho. Vai chegar na parte que você estava, né? É.
Então, o Paulo falou direitinho para Timóteo, e que serve para todos nós, como é que serão os homens ou os seres humanos nos últimos dias. Gente, é praticamente o que a gente está vivendo. O que está acontecendo? Olha, do ponto de vista do Apocalipse, nós estamos vivendo, eu já falei isso, mas é só para a gente gravar, nós estamos vivendo o momento do cavaleiro amarelo ou esverdeado, que é o quarto cavaleiro do Apocalipse. Primeiro, o cavaleiro branco, depois o cavaleiro vermelho, depois o cavaleiro negro, e depois, agora por último, o cavaleiro amarelo, para depois vir o cavaleiro branco novamente, para restituir todas as coisas. Né? Então, o egoísmo está crescendo absurdamente, a competitividade está absurda, a colaboração tem diminuído muito, mas existe também um grupo que está, olha, afaste-se desses também. Quando a gente a gente trouxe o estudo da Arca de Noé, a gente precisa se afastar disso. Veja bem, nós não vamos julgar ninguém, mas é não fazer parte disso. Da avareza, do egoísmo, da presunção, da arrogância, da blasfêmia, né? Dos ímpios, tanto no sentido de ser estrangeiro às coisas, quanto de impiedade. A gente não vai poder fazer parte disso. Porque quem faz parte disso não tem como de, ao mesmo tempo, participar dessas coisas e entrar no reino dos céus. Não tem jeito. É uma coisa ou é outra. Né? Então, a mesma coisa que nós estamos vivendo agora. A grande tribulação é essa. Nós vamos ver também que, junto com tudo isso, ainda acontecem uma série de problemas na Terra, no planeta Terra. Por isso que está todo mundo muito complicado. Esse cavaleiro amarelo que eu disse, ele significa exatamente a morte dos valores. Quando a carne, né, fica assim podre, ela fica esverdeada. Então é como se morresse tudo. É a simbologia, claro que de modo grosseiro, do cavaleiro amarelo. Os valores vão morrer. Aí os contravalores vão tomar conta. E a gente vai ficar perdido. O que está certo, o que está errado. Aí vai ficar sem rumo, sem direção, sem sentido. E é exatamente esse momento que, por isso que Jesus sempre chamou atenção para a vigilância. A gente precisa estar vigilante, aliás, a vigilância é 24 horas por dia, né? Porque o vigilante não pode dormir. Porque senão, enquanto ele dorme, o ladrão vai lá, rouba a casa dele. É lógico, né, gente, que nós estamos falando isso é simbólico. O corpo precisa dormir mesmo. Mas o processo da vigilância, a gente precisa ter muita atenção. Precisa sair desse burburinho do mundo, igual Noé saiu, e entrar na arca. Senão vai ser complicado. Não, senão não tem renovação nenhuma. Nem da gente, nem da terra. Nem de... Aliás, a terra vai. A terra independe da gente. Ela vai seguir o rumo dela e quem quiser vai com ela. Eu falo assim, né? É simbólico. Outras pessoas outros que não têm condição vão para outros mundos para ajudar no processo de evolução lá. Nada se perde. Né? Outro pedaço, então, o versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados,
ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Todo mundo já ouviu falar em ressonância de Schumann? Eu acho que não. Explica para a gente. Esse camarada, o Schumann, ele fez uma descoberta fantástica. Olha, todo mundo até escrevi para ficar mais fácil. Então. É uma teoria muito interessante que trata da frequência da Terra em Hertz. Ele fez um estudo fantástico. Eu trouxe um resuminho pequenininho, né? Só para ver como é que as coisas estão acontecendo. Eu escrevi aí, todos temos a percepção de que tudo está passando rápido demais. E isso não é ilusório, mas tem base real na teoria da ressonância de Schumann. Por milhares de anos, essa é a explicação, né? As batidas do coração da Terra tinham essa frequência de pulsação, de pulsações. E a vida se desenrolava em relativo equilíbrio ecológico. Mas a partir dos anos 80, e mais acentuadamente nos anos 90, a frequência da Terra passou de 7,83 para 11 e depois para 13 Hz por segundo. O coração da Terra disparou. Coincidentemente, desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir. Perturbações climáticas, maior atividade dos vulcões, crescimento de tensões e conflitos no mundo e aumento geral de comportamentos desviantes nas pessoas, entre outros. Devido à aceleração geral, a jornada de 24 horas, na verdade, passou a ser de somente 16. Pela ressonância de Schumann, pela frequência da Terra, pelos batimentos vibracionais da Terra, ela está mais rápida. Então, as nossas 24 horas já não são mais 24 horas. Por isso que no instantinho é segunda, no instantinho é sexta de novo, e no instantinho chega Natal, e no instantinho... Então, foi uma forma, tudo precisa acelerar, porque se nós ficássemos muito tempo jornadeando nessa lerdeza, ninguém ia dar conta. Ô, Adelson, Oi. Nós combinamos que a gente pode te interromper de vez em quando, né? Pode. Então, primeiro, pergunta se o pessoal está me ouvindo, ou se eu vou ter que abrir. Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo a Cassinha? Sim, está ouvindo sim. Eu também tenho uma pergunta depois da Cassinha. Eu estou pertinho dele aqui, aí eu não estou ligando o meu áudio para não dar interferência no áudio dele. Mas nós estamos entre amigos, né? Todo mundo que está na reunião hoje é muito próximo da gente, então eu vou voltar a um momento que eu costumava fazer, que é de contar para vocês alguma experiência que a gente passa, né? Particularmente. E o Adelson falando nessa ressonância de Schumann, eu nunca havia tido problema de insônia, até que a gente entrou nesse período de quarentena e eu comecei a ter alguns pequenos problemas para dormir. Inicialmente, assim, de acordar, né? Tem sido muito comum, muita gente tem passado por isso, talvez até alguns de vocês. Então, acordava no meio da noite, não conseguia dormir mais, ou então demorava muito para dormir,
só ia dormir quando estava amanhecendo. Até que isso chegou num ponto que eu passei algumas noites totalmente sem dormir, de não ter nenhum cochilo de 20 minutos que fosse. E aí, uma noite dessas, eu resolvi ler algumas mensagens que a gente costuma garimpar, né? E a mensagem falava exatamente sobre a ressonância de Schumann e a repercussão no nosso sono. Porque falava exatamente isso, que a ressonância de Schumann nada mais é do que uma marcação do ritmo cardíaco do planeta. A Terra tem um coração, e esse coração bate. E, ultimamente, a Terra tem tido muita taquicardia, tadinha. E isso, apesar de parecer que é uma coisa ruim, na verdade, tem a ver com toda uma mudança que está havendo nos nossos corpos, inclusive nos corpos físicos, mas principalmente no corpo vibracional. Você já falou sobre isso, Sim. né? Que a gente vai mudar. A base do nosso corpo físico hoje é o carbono, né? A base da vida orgânica é o carbono. E, na verdade, está havendo uma mudança, os nossos corpos vão ter uma estrutura baseada mais no silício e no oxigênio, numa combinação dos dois. E aí estava, nessa mensagem, estava falando sobre isso, para a gente ter muita calma, né, com essas situações incômodas. E, na verdade, acaba que desequilibra, a gente perde muita energia. Todo mundo está reclamando que eu estou muito quietinha nas reuniões. Um pouco é para poder organizar mesmo as ideias. E um pouco é porque, às vezes, a energia da gente fica tão pouca que fica difícil a gente sustentar um nível energético numa reunião, né, para poder fazer os trabalhos. Então, eu imagino que mais gente deve estar passando por isso. E eu falei hoje um pouquinho a mais, primeiro porque eu sei que vocês estavam com saudade das minhas interferências, se não estavam, deviam estar. Estou brincando. Mas é para a gente começar a mudar um pouco a nossa reunião e vocês também interromperem de vez em quando, fazerem seus relatos e comentários, ok? Então, devolvo a palavra aí para o Adelso e para quem mais quiser. Quem que tem Não, era eu que ia falar. Não, era só uma pergunta também em relação a isso. Isso é uma teoria ou isso é comprovado cientificamente? E outra questão que eu fiquei... Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. E a outra questão na verdade, duas, né? Que é como é que é medido essa pulsação da Terra, que para mim ficou bastante abstrata. E outra coisa que, enfim, né, já é uma discussão mais antiga, que sempre tem essa questão que a gente, como humanidade, está sempre melhorando, né? Se a gente pegar a referência do passado, né? Que a gente coloca que agora a gente está mais egoísta, enfim, né, etc, etc. Mas sei lá, num plano mais distanciado, né, fala que é pelo contrário, né? Sei lá, pega uma idade média da vida aí, né? O buraco era muito mais embaixo. Aí para mim me soa um pouco incoerente, sabe? Agora tá tendo mais conflitos, enfim, né? Mas aí, pô, você tem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, antes também matava-se por qualquer banalidade, enfim. Mas mais nessa linha. Primeiro, a ressonância de Schumann é uma comprovação científica já, né? Já é aceita pela ciência. Depois, tem que pesquisar mais, né? Eu trouxe só como o processo de aceleração do momento que nós estamos passando, né? Isso aí dá para se estudar mais. É só pesquisar na própria Wikipédia. Tem muita coisa interessante sobre como é que foi feita a experiência, né?
Então, é algo já comprovado cientificamente, né? Não tem problema. Não chega a ser lei, não é uma lei conhecida assim ainda. Mas Mas ainda tem muitos estudos uma sendo relacionada a isso. feitos, inclusive nesse reflexo de aceleração do tempo. Ele já tem até medidas de que o tempo já não tem exatamente, o dia já não tem exatamente 24 horas, os minutos e segundos já têm algumas alterações. A gente depois pode pesquisar, inclusive seu pai, né, Atos, é um ótimo gosta muito de fazer pesquisador. isso, Adoro ele porque ele pesquisa e passa cola para a gente. Quem muito sabe bom. a gente dá Juarez, essa tarefa de casa para ele. É. E quem mais quiser pesquisar, vamos pesquisar juntos. Eu acho que vale a pena, vamos aumentar o estudo, até para a gente saber tirar proveito, né? E amenizar os efeitos, vamos dizer, colaterais, né? E conseguir equilibrar a energia da gente melhor, né? Agora, em relação a Atos, é uma coisa muito interessante, que os homens estão mais... A diferença é que na Idade Medieval, vamos começar lá na Idade da Pedra, as coisas eram mais inconscientes, eram mais por sobrevivência, né? E agora, exatamente o momento consciencial é que vai dar esse peso. Essa é a grande diferença. As coisas, eu não posso me preocupar com o egoísmo do outro, a arrogância do outro, com a prepotência, não. Porque o que nós aprendemos pela própria doutrina? Tudo que eu vejo no outro e que me causa qualquer repulsa é porque eu tenho que trabalhar aquilo em mim. Nós estamos falando assim diversas vezes, e é muito difícil isso. E nós estamos agora, cada um vai trabalhar consigo mesmo. Se eu sou arrogante, se eu sou prepotente, mas o mundo melhorou demais, não dá para comparar o século XXI nem com o século XIII, gente. É um absurdo o que já aconteceu. E todos isso que Paulo disse para Timóteo, gente, é o grande momento de nós somarmos tudo aquilo e fazer uma limpeza. Está melhorando demais o mundo, não tem nem comparação, né? Diferença é que a gente já passou muitas coisas de modo inconsciente. Agora, nós temos que passar de modo consciente. Atos, pegando, por exemplo, a doutrina espírita, como é que ela veio? Ela veio com os espíritos batendo mesa no chão. Isso no século XIX. Quer dizer, extremamente grosseiro, né? Aspas. Agora, depois a espiritualidade falou o seguinte, gente, não dá para a gente ficar trabalhando com o pessoal lá na Terra como se fossem máquinas de receber espírito. Eles precisam trabalhar conscientemente. Daí a ideia da vigília, que a gente já falou um tanto de vezes aqui. Que Jesus, o que mais chamou atenção no Evangelho é pela vigilância. Orai e vigiai. Observai, orai e vigiai. Nós estamos somando tudo, Atos. Isso que é legal. Nós estamos pegando todas as nossas personalidades milenares ou multimilenares para juntar tudo, trabalhar tudo, amar tudo, perdoar tudo e transformar. Mais para frente aqui, vamos ver como é que está o nosso tempo. Uma coisa bem interessante aqui, ó. Vai dar bem certo. Nós estamos no momento de destruir. Parece estranho, né? Mas no Evangelho segundo no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, tem lá a lei de destruição.
E o Espírito explica claramente para Kardec que o que está sendo falado como destruição é, na verdade, transformação. E nós estamos fazendo isso. Ninguém tem que destruir egoísmo, ninguém tem. Não dá mais para a gente viver subjugado a isso. Beleza? Vamos lá. Mas muito bom. Bom, vamos lá. Por causa dos eleitos. Não disse que Jesus disse que iria antecipar esse tempo por causa dos eleitos? Pergunta, quem são eles? Ou o que são eles? Primeira coisa, para alguém ser eleito, ele precisa se candidatar. Nós temos uma eleição aí, né? Eu não fui eleito porque eu nem me candidatei. De repente, eu podia me candidatar e não ser eleito. Tá certo? Então, a primeira providência divina, olha, a gente começa, pedagogicamente, eu vou falar. Nós começamos como criatura de Deus, depois nós passamos a ser filho com F minúsculo, com letras todas minúsculas. Depois, nós passamos a ser filho com F maiúsculo e o resto minúsculo. Depois, nós passamos a ser filho com todas as letras maiúsculas. Tudo para a gente, então, galgar esses degraus, a gente precisa se candidatar para ser eleito, aprovado. Mas vamos lá? Aí tem uma coisa bacana também para a gente entender. No Apocalipse 14, isso é interessante, 3:4 está escrito. E cantavam um cântico novo diante do trono. E diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil. Aqueles que foram comprados da terra, isto é, eleitos. Eles são os que não se contaminaram com mulheres. Olha que coisa feia. Porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Bom, isso aqui não tem jeito de ser no pé da letra, né, gente? Isso é simbólico. João Evangelista foi levado em êxtase e trouxe as informações que ele viu. Imagina um de nós, se formos agora, essa noite, mandado para Júpiter. Não vou falar em outra constelação, não. E a gente visse um tantão de coisa lá, que a gente nem, porque o Júpiter é mais evoluído do que a Terra, né? A gente iria ficar completamente surpreso com um tanto de coisa. Assim como se nós pegássemos os aborígenes lá de um planeta que está na primitividade, trouxesse ele para cá, para ver internet, para ver tanta coisa, né? Ele também ficaria surpreso. Da mesma forma foi João. Então, é tudo simbólico. Uma coisa interessante, já tem uma dica aqui, no Evangelho, no Apocalipse, é 14. Então,
e 44 mil são 12 vezes 12. Essa é a interpretação, gente. Então, um tantão de gente que interpreta um tanto de coisa, né? Porque se forem só 144 mil eleitos e que seriam salvos, entre aspas, gente, o mundo tem gente para rapar de enxada. Os 7 milhões, será quanto tempo? Para restar só 144 mil? Só que nós somos 200 milhões de gente? Muita gente fica fora, né? Então, não tem como a gente compreender que esse número é absoluto, né? Então, 144 é a multiplicação de dois processos históricos importantíssimos. Das 12 tribos de Judá, os 12 filhos de Israel, simbólico, e os 12 discípulos de Jesus. Isso perfaz 144. O 1000 significa, quando nós trabalhamos aquela ideia de tempo de Deus, para Deus, tempo, quantidade, dimensões, isso não faz sentido. Só faz para nós. Então, é uma grande quantidade daqueles que não se contaminaram com mulheres. Vamos ver isso aqui agora, pelo amor de Deus, né? Isso mesmo, faz favor de esclarecer. As mulheres, toda vez que nós falamos aqui, simboliza o aspecto emocional, simboliza as crenças. E cada um de nós, claro, aquelas pessoas ditas biologicamente normais, nós temos metade dos cromossomos masculinos e metade dos cromossomos femininos. É exatamente para dar o devido equilíbrio. Para que a nossa razão, isso, o lado masculino da pessoa, possa viver perfeitamente, harmoniosamente, com o lado feminino de cada um de nós. Por isso que não faz sentido nenhum tipo de preconceito. Alguém falar que o homem é superior à mulher, inclusive o Allan Kardec pergunta isso nas leis morais. Fala assim, o homem é superior à mulher, mais ou menos assim. O Espírito responde assim, mas eles não foram criados iguais? Isso quer dizer, quem fez isso, homem e mulher, são todos filhos de Deus. Mas o que acontece? O nosso lado emocional, o nosso lado das crenças limitantes, é que vão nos impedir de sermos eleitos. Enquanto nós estivermos vivenciando o nosso lado de emoção desequilibrada, de crenças limitantes, a gente não vai conseguir. E quem aquele ser que não se subjuga aos processos emocionais doentios, esses são virgens em relação ao processo. A igreja primitiva, a igreja da época do Cristo, ela é simbolizada pela noiva, vestida de branco, pura, porque tinha o perfume do Cristo. Depois, ela se aliou ao Estado, tornou-se prostituta, isto é, traiu os preceitos da lei do amor divino e passou a adorar o amor terreno. Então, ela se desvirginou
com o poder que veio ocupar o processo puro do cristianismo nascente, do aspecto divino que cada um de nós tem. Então, esses seres que já não têm mais emoções desequilibradas. O que é emoção desequilibrada? Ódio, desamor, angústia. Todos os sentimentos é emoção. Raramente a gente peca, aspas, ou erra intelectualmente. A gente, racionalmente. Todos os nossos problemas advêm de nossas emoções desequilibradas. Então, essa é a ideia. Outro ponto importantíssimo é que 144, somando dá quanto? 9. Somando dá 9. Que é exatamente o fechamento de um ciclo, que nem a Arca de Noé. Tudo que a gente soma na Arca de Noé, o resultado dá 9. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia disso. Os eleitos, então, são todos aqueles cujas vestes foram lavadas, alvejadas no sangue do Cordeiro imolado, conforme está escrito no Evangelho. Lógico, né, gente? Também é simbólico. Ninguém vai lá jogar a roupa dele no sangue de Jesus Cristo, não. Mas aquele que foi lavado. Quando Pedro fala para Jesus assim, o senhor não pode me lavar os pés? Ele falou, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai fazer parte comigo. Olha que legal. Eu tenho que te purificar. Ele falou, mas então, não lavei somente meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. E Jesus disse, aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se. Perfeito. Então, é estar em contato com o Cristo íntimo de cada um de nós. Esse vai ser eleito. Esse vai entrar no mundo regenerado. Olha, esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Quer dizer, aquele que não desvia do caminho correto. Eles foram comprados dentre os homens para serem as primícias. Homem daqui significam todas as existências nossas, né? Dentre todas as existências, a gente somou, né? Para serem primícias para Deus e para o Cordeiro. Essas interpretações, gente, são nossas. Mas algumas religiões interpretam, por exemplo, que tem a ideia dos anciãos. Os anciãos é que lideram a igreja. Aqueles que estão diante do trono, que é uma banda, inclusive, evangélica, que canta muito bonito. Então, essas pessoas, no Apocalipse, esse símbolo, essas pessoas que estão diante do trono, eles cantam cada dia um cântico novo. E a terra vai cantar um cântico novo. Assim que sair do processo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Vou para frente? Tem 1 minuto só. Acabou? 1 minutinho. Certo. Então, nós estamos nesse aqui, a gente continua na próxima. E passa para casa, para quem puder interessar, pesquisar para nós. Hoje a gente pesquisa lá a ressonância de Schumann, esse negócio todo, né? Para poder ajudar a gente no processo. Nós também vamos continuar. E hoje tem outras interpretações que eu não trouxe, tá? Porque senão esse estudo nosso é claro que a gente não tem tempo, né?
Mas tem estudos interessantes, do ponto de vista científico mesmo. Ó, Adelson, de novo, então, já que acabou o tempo, só mais um recadinho, gente. Igual a Marisa aqui comentando, que parecia que eu estava descrevendo o que está acontecendo com ela. Na verdade, a ideia é para acalmar todo mundo, porque a gente começa a ficar realmente um pouco aflita. Eu falo, né, por mim mesma, a partir do que eu sinto, do que eu vivencio, entrar nesse processo de mudança energética fez com que o equilíbrio que eu vinha montando direitinho, toda hora eu derrapo nele. E, da mesma forma, eu sei de pessoas que estão passando com muita dificuldade por essa fase. Então, não desanimem. Eu fico tão, assim, feliz quando eu vejo a nossa afinidade, a afinidade desse grupo. Eu vejo assim, gente, pode não parecer, mas a gente está se ajudando muito. Em meio a algumas despedidas, né? Pessoas que se foram. Eu cheguei a comentar aqui no grupo pessoas amadas que fizeram a transição para o outro plano nesse período. Desafios, dificuldades de todas as ordens, não é fácil manter a emoção da gente equilibradinha o tempo todo. Mas a gente tem que lembrar que agora é um momento em que isso está sendo vivenciado de uma maneira coletiva. Assim, não desanimem, não desanimem. Mesmo, eu falo assim, mesmo quando a gente esmorecer, mesmo ficando cheia de olheira, às vezes, né, não tá assim no suprassumo da forma, mas vai passar, né? Como dizem nossos estimuladores aí, é um momento difícil, mas está passando. Os que ficam caladinhos, de vez em quando, eu fico imaginando, ai, será que o fulano está no mesmo processo que eu estou agora? Então, assim, estamos juntos, viu? E a gente precisa uns dos outros. Tudo bem? Então, Vocês fazem oração e falam com ele. Você quer fazer oração? Pode fazer. Eu vou só fazer a nossa prece aqui e a gente conversa, né? Quem quiser mais conversar mais, tá bom? Beleza, ok. Então, só vamos agradecer, primeiramente, a Deus, o Criador Supremo, o Criador de tudo, a Jesus, nosso Mestre, e a todos os nossos mentores espirituais, os nossos amparadores crísticos. Agradecer aos nossos irmãos aqui presentes nessa reunião, tanto do ponto de vista físico, né, virtual, mas também os amigos do plano espiritual, que doam energia para que o estudo aconteça como sempre, naquele clima de paz, de alegria e de entendimento. Que a paz de Deus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois não, gente?